Sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Projetar com Pera Paiana. Hoje, mais que falar de arquitetura, de projetos, nós vamos falar de sonhos. E para falar sobre isso, eu recebo aqui dois convidados que vivem isso diariamente. Alguém que entende que por trás de cada obra existe sonhos e família. Darcy, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Jé. E ao lado do Darcy, nós recebemos aqui a Gabriela que é arquiteta, uma profissional que transforma ambientes em experiências e que leva personalidade e identidade para cada projeto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Darcy, vamos lá. A gente sabe que toda a história era feita de muita decisão. Então me conta para mim como que iniciou a construtora. Vou contar rapidamente o que é uma coisa muito interessante que acabou se repetindo e acontecendo agora com meu filho também. Eu queria fazer medicina quando eu fui fazer vestibular, né? E gostava muito de estudar, sempre fui muito estudioso. E quando eu prestei vestibular, eu cheguei a passar pro vestibular de medicina, eu conversando com meu pai, e falando pra ele que eu achava que não era aquilo que eu queria, que estava muito pressão da família, e ele era engenheiro, e aí ele que me deu todo o apoio. Ele falou, não, meu filho, você vai fazer o que você quiser, né? Não é isso que vai te deixar insatisfeito e feliz. E aí eu prestei vestibular para engenharia, para economia e para administração. E como eu estava estudando muito na época, eu passei nos três vestibulares. Aí foi o pior, porque aí como que eu vou decidir, né, o que eu vou fazer? E aí meu pai de novo, voltei para ele e ele falou, ó, eu acho que se você fizer engenharia, você pode atuar nos outros dois serviços, que administração e economia, dentro da engenharia você consegue também. E aí começou essa trajetória, eu sigo fazendo o curso de engenharia, mas eu sempre pensando em administração. Então, e a vida vai dando muitas voltas, né? Quando eu formei, eu achava que eu queria ser executivo. Meu sonho era vestir o terno e ter uma pasta e trabalhava em banco, né? E procurei esse sonho e consegui realizar. Eu fui para a Amex e o Bradesco comprou a Amex, então eu achava que eu estava realizando meu sonho, que quando eu ia para São Paulo, que tinha que usar terno e tinha que estar com mala e tal, com uma pasta. Aí saí de lá, fui para o Tribanco e nessa época trabalhando com gerenciamento de projetos. Eu era engenheiro que trabalhava numa área que chama de Process Improvement e essa área trabalhava muito com PMBOK, que é um guia de projetos, né? Então lá você aprende muito metodologia, riscos, custos, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de equipes. Então, eu trabalhei isso durante 6 anos, 7 anos da minha vida. E comecei a construir uma casa, que era para construir uma casa para mim. E quando eu construí essa casa, eu mudei para casa e minha família e meus amigos começaram a ir na casa e visitar. Falaram, mas você não me vende essa casa? Eu falei, vendo, construo outra. Eu fiz uma, faço outra. Eu tinha feito meus horários de intervalo, que na hora do almoço eu ia, olhava a obra do final de semana e tal. E isso começou. Aí eu fiz a segunda, terceira, e eu mudava para casa e o pessoal queria comprar a casa e mentir. A Roberta, minha companheira de sempre, né? Ela mudou comigo 8 vezes. Né? Para uma ser. Uma mulher. Na hora que ela arrumava a casa, que colocava os móveis, terminava os armários, às vezes não dava tempo nem de terminar. Já tem alguém querendo a casa de novo, né? Então vamos. Aí ela, por fim, ela comprou um terreno, ela mesma comprou o terreno, e pôs o nome dela e falou: esse aqui você não vende mais, não. E aí eu construí para ela foi minha cliente também. E nesse período todo, Vera, foram 140 casas dentro do condomínio, né? Mais de 40 mil metros quadrados construídos. Então a gente está, assim, com 20 anos de história. E o que a gente buscou no início era elevar o padrão da construção civil. Porque a construção civil, há 20 anos atrás, eu acho que mudou bastante, mas a essência ainda não mudou. O nosso lema, que não é só um lema, é o que a gente faz mesmo, é elevar o padrão da construção civil. Eu falo que tudo que eu faço e tudo que eu falo, eu divulgo. Então não tem nada que está escondido. Vocês podem entrar no Instagram lá da DGO e ver que está todos os processos do porquê. Nosso objetivo é realmente que todo mundo cresça, né? Que a gente tenha uma engenharia e que realmente a gente tenha alto padrão. Porque fala-se muito em alto padrão, mas o que a gente vê talvez é um investimento bom, é um investimento caro, mas aquele conforto o que a gente precisa mesmo ter numa casa, que é o conforto, a comodidade, e o luxo, eu acho que hoje está isso.
a pessoa não ter dor de cabeça, E né? aí você deixou de ser o engenheiro do banco, assim, já no início, quando você começou a construir essas casas, você já saiu do banco ou não? É, o Ou que você aconteceu? levava paralelamente? Levar paralelo. Ah, E entendi. nós construímos umas 2 casas, 2 ou 3 casas em paralelo, que aí a Roberta dava aula de inglês no CCA, e aí ela saiu. Foi minha professora. Olha só, que legal. Várias histórias, é isso aí. Não, e ela gostava muito do CCI, né, que eu falo, e da Fernanda, do DAC, o pessoal lá. E aí assim, foi uma coisa muito difícil dela sair, porque a empresa estava começando a crescer, eu não podia sair da... E Porque quando você era aí, Odegio? foi em 2008. Na verdade, em 2006, por isso que eu falo que são 20 anos, em 2006 eu comecei a construir, que foi essa primeira casa. E depois, depois de 2 anos, então foram 2 anos, ela construía. Na verdade, eu falo que a Roberta que construía, porque ela é que cuidava de tudo, ela que tocava e eu era o engenheiro da obra. Então eu passava de manhã na obra, passava na hora do almoço e à noite, às vezes nos finais de semana. Sim, então é isso. Então, assim, há pouco tempo, essa coisa de paralelo mesmo, 2 trabalhos nunca funciona quando você quer se dedicar realmente, né, quando você vê que é aquilo que você escolheu para você, é o que você gosta de fazer, porque tem isso, né, você tem o que dá dinheiro, tem o que você gosta, quando você pode unir o que dá dinheiro, o que você gosta, fica muito bom, né, então realmente você tem que fazer uma escolha, acaba tendo que fazer uma escolha. Então tá, Gabriela, me conta aqui, como que a arquitetura surgiu aí na sua vida? Engraçado que eu não sabia que o sonho dele era fazer medicina. Ah, E o meu também era fazer medicina. legal. Aí eu prestei, não deu certo. Passei, fiz odonto, fiz 1 ano de odontologia. E aí não gostei, falei, não, não é isso que eu quero. Fui morar fora, voltei. E aí, conversando com meu pai também, falei, acho que eu vou fazer decoração. Eu sempre fui muito envolvida. Sempre adorei decoração. Sempre dei palpite na almofada, gostava de mudar um sofá de lugar na minha casa, tudo. E aí meu pai falou, não, não faz decoração, não, faz arquitetura. Vamos pra arquitetura. Aí edificando, né, era a filha. E aí comecei a fazer arquitetura, fiz faculdade de São Paulo. E desde o meu primeiro semestre de faculdade, eu fiz estágio. Trabalhei em construtora, trabalhei em escritório de arquitetura, escritório de interiores. E sempre fui dedicando bastante nessa área e acabei me apaixonando. E acho que eu realmente encontrei Uma boa escolha. fiz uma boa escolha, com certeza. Hoje em dia, assim, não me imagino de forma alguma fazendo outra coisa, nem na área da saúde, que foi o que eu sempre imaginei. Acho que é, a arquitetura realmente, assim, é o que eu gosto, e me dedico, né? Porque eu acho muito importante, muito bonito quando termina um trabalho, né. Então, quando você vê o resultado daquilo, né, porque é uma coisa no papel. A gente que é leigo, muitas vezes a gente não consegue enxergar o resultado das coisas, né. Então, e vocês já antecipam esse resultado na cabeça ali, né. Você já enxerga lá na frente, então isso que é bonito. E quando você vê o trabalho realizado, fica muito bacana. Agora me conta, eu sei que você é mãe recentemente, né. Sou, tem Como que você coordena isso? Me fala pra mim. é louco. Porque o Darcy sabe, a pessoal do Darcy, que a gente tem nossos grupos de WhatsApp aí, a gente conversa todos os dias. As meninas sabem, nossa, 10 horas da noite tá a Gabi respondendo mensagem, né? Porque de manhã eu tento conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional. Então a gente sempre tá em obra, sempre tá no escritório fazendo projeto, e acaba que de noite a gente tem que dar atenção e responder os clientes, responder o pessoal de obra, mas a gente vai equilibrando os pratinhos, né? E vai dando certo. Mas é uma loucura. O cliente tem que entender um pouquinho, né, principalmente quando a gente tem filhos pequenos, né, porque não é fácil. Ela Aí quando você vai isso é uma fase, mas que bom que você arruma esse tempo, né. E assim, Gabriela, como é que é? Eu às vezes fico pensando, comprei um terreno, né, agora eu vou querer construir a minha casa. A primeira pessoa que eu procuro é você? Antes da construtora, antes de eu tudo, acho como é que é o processo que eu disso? acho que tem 2 caminhos, né. Eu acho que tem cliente que ele tem certeza que ele vai fazer com você, com um arquiteto, Sim. e ele tem tem um cliente que ele tem certeza que ele vai fazer com o Darcy. Porque ele já me conhece, ou ele já conhece a construtora, ou ele já teve indicação. Não é, Samir? Eu acho que tem 2 tipos de cliente. O cliente que fala: "Eu vou fazer com a Gabi", e ele me procura e ele mostra o terreno. Tem cliente que te procura para ajudar a comprar o terreno, que isso é muito legal, porque aí você entra em uma fase anterior. Então, um cliente já te passa, né? Eu quero uma casa térrea e eu quero, sei lá, 4 suítes. E aí você vai do terreno e você fala assim: vai dar certo. Nessa casa, por conta do sol, por conta da taxa de ocupação do terreno, então é melhor a gente fazer uma casa de 2 pavimentos. Então,
É muito legal quando você participa dessa etapa anterior, que é a escolha do terreno, mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes chega pra mim, o que eu gosto é que chegasse nessa fase, antes de ele comprar o terreno e de começar a procurar porque a gente já vai entendendo o sonho do cliente, o que que ele quer, e ver conciliações com dinheiro também, porque às vezes a pessoa tem um sonho. Expectativa, né? E aí explicar pra ela, falar, ó, é mais ou menos isso aqui que você vai gastar, porque às vezes a pessoa também não tem noção, as pessoas fazem, às vezes, falam muito do que não conhece, do que não sabe. Eu vejo, acontece muito chegar cliente falando, eu consigo construir uma casa, portanto. Eu falo, não, você estuda a metade do valor que você vai conseguir construir a casa. Mas me falaram, meu amigo falou que fez, não sei o quê. Eu falo, ó, eu não sei como que fez e como que aconteceu. Isso é uma parte muito delicada que você vai tratar, né? Um valor que o cliente está disposto a investir nesse projeto, nesse sonho, né? Porque às vezes realmente quem tira com expectativa e com referências que não vão se encaixar dentro do esperado. A gente tem que ter sabedoria, né? E conhecimento para conseguir conciliar e passar para o cliente o que vai Mostrar, né, Gabi, alternativas que não vão tirar dele o sonho, mas que vão ser, às vezes, mais em conta, até na escolha do terreno. Por exemplo, às vezes um cliente chega para mim com um terreno, nossa, o terreno tá barato demais, tá? Aí eu vou lá, aconteceu isso já comigo, ainda bem que o cliente procurou antes, que o terreno tá muito barato. Aí só que nós chegamos lá, o terreno tinha 6 metros de desnível. E era o terreno pequeno, não era o terreno tão grande. Aí eu falei para ele, ó, tu não gastar aqui de estrutura de arrimo, de corte aterro, vale a pena você comprar outro. Porque o outro tá mais caro, mas não vai ter esse investimento. mas é plano, e não vai ter esse investimento porque às vezes, dependendo do projeto, é legal você ter um projeto em desnível. Né? Mas aí o cliente, não, eu quero uma casa térrea. Como é que você vai fazer uma casa térrea num terreno todo desnivelado? E ainda tem as questões legais do próprio condomínio, tem condomínio que você não consegue fazer. Não é nem se você quer ou não, porque eu falo que nem engenharia, se te der dinheiro e tempo, você faz tudo. Tá vendo? Hoje dinheiro e tempo é bom, dinheiro e tempo a gente tem que resolver. Então, agora, aí voltando à sua pergunta, quem que procura primeiro? Sim. Eu acho que é um conjunto, que a Gabriela falou. Pode ser a gente e a Gabi é uma pessoa assim que eu acho que é muito atenta com isso. Vamos falar, uma coisa que às vezes ela tem menos, não que não tem conhecimento, mas tem menos conhecimento, ela é a primeira pessoa a falar, ó, procurar ajuda. E a mesma coisa eu, né? Se eu falo assim, eu entendo de engenharia. Aí a pessoa pergunta, isso aqui é bonito ou feio? Eu falo, não sei. Bonito ou feio, para mim depende do seu gosto e a arquitetura é que vai falar, a arquitetura e o design que vão falar se é bonito ou feio. Eu te falo se eu consigo construir ou não, se dá certo ou não, qual que é o custo e qual que é o tempo. Agora, então a gente tem eu acho que um respeito muito grande um com o outro, de, isso aqui é a área da Gabi, isso aqui eu não interfiro. É a mesma coisa, minha estrutura, não sei o que, não, isso aqui é o Darcy, vamos lá procurar o Darcy. E eu acho muito bom, assim, né, porque vamos falar se sou nova, né? Sim. E é muito bom você ter o respaldo de pessoas e de profissionais, de parceiros que têm experiência junto com você, junto com a sua obra. Então, assim, quanto mais a gente se envolve em um projeto e você vai vendo os desafios do projeto, mais você vê que você tem que aprender. Que sempre tem alguém que tem alguma coisa para te ensinar e melhorar em vários pontos, né, assim, de projeto, de detalhamento. Então, eu acho muito importante essa parceria e essa troca de informações, né? E tudo, Darcy, por exemplo, a gente pensar alguma proposta, fazer algum projeto, e o Darcy vem com a equipe dele e fala, vamos fazer desse outro jeito, porque assim vai funcionar melhor, assim a gente vai ter um resultado melhor, assim a estrutura funciona. Então, é muito importante essa troca. Só quem executa sabe, né? Só quem às vezes sabe. Um arquiteto, a gente desenha, a gente faz um projeto. Claro que a gente tem que ter, né, uma noção do que a gente está fazendo. Você não gosta de simplesmente fazer um vão gigantesco e mandar para a obra e achar que a obra se vira. Eu não sou desse jeito, assim, você tem que ter uma noção básica, né, do que vai acontecer, de como que as coisas funcionam, como as coisas se sustentam. Mas é muito interessante esse respaldo que a gente tem de todos os profissionais envolvidos. Segundo o Belo Gênero, né? Essa parceria, porque eu acho que é isso, né? Esse conjunto. Porque quando você vai fazer esse briefing com o cliente, ele quer tal coisa, acho que é legal que você
fazer essa reunião. Darcy, o cliente está pensando isso, não como projetar dessa forma, porque você tem que atender a necessidade do cliente, o sonho dele, né? Porque eu acho que o sonho do cliente, quando ele quer construir, talvez é uma coisa lá atrás, que ele já viu que era dos avós, ou que ele foi passear em algum lugar. Por exemplo, as pessoas têm muita coisa, vou para o sul, vejo uma casa maravilhosa, quero fazer ela aqui. Acho que tem muito disso. Então, esse briefing, o que é o sonho do cliente, o que é possível fazer, às vezes nem sempre tá ali muito, né? E eu acho muito importante, assim, para nós, né, pro lado da arquitetura, quando o cliente ele chega com uns, né, e a gente tem que deixar a nossa vaidade de arquiteto, de você que sonha em fazer casas de vários tipos, e tudo, a gente tem que deixar esse lado e a gente tem que fazer a casa para o cliente, para a família dele, para o que funciona para ele, e não só o que a gente acha que é o melhor e o mais bonito. Talvez o que funcionaria para minha família não é o que funciona para sua família, né? Então, eu penso muito nisso, de fazer a casa realmente para o cliente, pensando na rotina dele, na família, em todos que vão, né, viver ali no ambiente. Claro, a gente tem que pensar na estética, o projeto tem que ficar lindo, né? Tem que apresentar, né? Assim, mas eu acho muito importante a funcionalidade da casa e principalmente pro cliente. Isso, então vamos lá. Então a gente, né, foi lá, contratou você para estar ali fazendo o projeto, e aí a partir do projeto pronto e tal, é que vem a construtora. Ali, Exatamente. Como eu falar assim, ó, o que inicia o trabalho, vamos falar que nós fizemos primeiro o trabalho de ir lá, escolher o terreno, ajudar o cliente a escolher o terreno. A Gabriela pegou o plano de altimento, que é o projeto que mostra como que é o terreno, quais são as curvas de nível, qual que é o desnível do terreno, e fez o projeto e me entregou. Daí para frente, começa a compatibilização de projetos. E essa é uma fase importantíssima, que a gente faz muito, né? A mais importante. Porque o projeto arquitetônico chegou e eu vou te listar aqui a quantidade de projetos. O cliente às vezes chega lá e fala assim, mas não é possível que tem tanto projeto que vocês projetam tudo isso. Fala, projetamos. Porque nesse nível que a gente está, às vezes a gente não faz não é só projeto, a gente faz protótipo também, né? Então vamos lá, fizemos uma porta, queria fazer uma porta de tal jeito. Ah, mas será que essa porta vai funcionar? Ó, Que, assim, vamos falar assim, ele é um projeto que ele liga tudo, assim. Porque o projeto de ar-condicionado ele interfere demais, não? interfere em tudo. E o projeto de ar-condicionado é interessante que, bom, nós estamos na nossa terceira casa juntos. E a gente vai, igual eu te falei, quanto mais você se envolve em um projeto, nas etapas do projeto, mais você vê o tanto que você tem, né, a aprender. E o Darcy sempre bate nessa tecla. Vamos falar do projeto de ar-condicionado da primeira reunião com o cliente, que eu acho que é muito importante. Porque nós, né, assim, os arquitetos, a minha linguagem de arquitetura, que a gente gosta, eu gosto das lajes fininhas, os projetos, né, mais assim, uma pegada minimalista, a gente projeta, né, os telhados. E aí chega o projeto de ar-condicionado e te pede um entreforro gigante, que muda a sua arquitetura. Então, é importante, sim, falar dos projetos complementares, não é só o projeto de arquitetura. E isso eu acho que é uma coisa que a gente está muito alinhado, o meu escritório com a DGO, sobre essa parte dos projetos complementares. Porque não é você soltar um projeto de arquitetura para a obra e aí a construtora começar a fazer e de repente chega o rapaz do ar-condicionado e aí. O cliente que é o ar-condicionado do tá, não tem jeito, que não tem default. Esse ar-condicionado dotado, não sei se o pessoal entende bem o que é aquele ar-condicionado que você não vê nada, né? Você não vê máquina, você não vê split, você não vê nada, você vê só um risquinho no teto e o ar sai dali e o seu ambiente está totalmente climatizado. E aí parece que você não vê nada, mas quer dizer, tudo que você tem ver está escondido, né? Está escondido. E Tá no lugar. a gente está até numa concepção, né, Gabi, de falar assim, ó, nós temos que fazer o projeto de ar-condicionado, às vezes antes até da estrutura, porque a estrutura ela vai ter que seguir o ar-condicionado, às vezes, porque esse negócio do entrefogo, por exemplo, ela deixa o entrefogo lá de 50, 60. Aí, de repente, vem o cara do estrutural e coloca uma laje de 25. E aí, ele coloca uma viga passando para baixo dessa laje ainda. Então, o entrefogo dela, que é 50, virou 20. Aí não passa o tubo de ar-condicionado. Eu acho que, assim, são detalhes que tá dentro, né, assim, vamos falar assim, dentro das paredes, que quem vê e que teve muito planejamento para acontecer, né? Então, assim, é muito importante, tá tudo muito alinhado. Todas as equipes. Então, voltando pro tanto de projeto. Não assustar, não, mas é assim, ó. Questão do projeto. Então, arquitetônico, né? Aí depois do arquitetônico, o ar-condicionado. Foi estrutural. Aí do estrutural veio o elétrico. Aí do elétrico tem automação. Que praticamente todas as casas hoje têm automação. E o elétrico, para fazer o elétrico, voltou na Gabi, ela fez o Luminotec.
ela fez a patinação de fogo também de gesso. Aí depois a gente tem paisagismo, irrigação, aí piscina. Dependendo da piscina, tem que fazer projeto de piscina também, porque às vezes tem uma capa, que é aquela capa automática, que depende do coxo, e isso interfere lá no estrutural, a gente tem que voltar, se você quer colocar a capa automática, tem que voltar no estrutural. Deu o projeto, voltar, vai interferir no telhado, aonde que vão ficar os telhados. Mas O projeto hidráulico. Super preocupado com o telhado. É, Que é o telhado, eu, sim, eu acho isso, assim, porque não são todos os construtores que pensam no telhado. Às vezes, a pessoa vai jogando, assim, isso a gente, né, nosso lado arquitetos, e a gente acha ruim, que você faz, né, a casa toda linda, você vai ver lá o telhado, você olha, assim, de baixo, então, assim, o Darcy, super preocupado com o telhado. É surpresa, né, Gabi? A hora que você chega lá, você viu a surpresinha lá no telhado. Que é isso? Então, assim, é muito legal quem se preocupa também em deixar tudo arrumadinho, tudo certinho, né? Não sair jogando aquele tanto de mato. E a experiência, isso é tudo, né, gente? Não é você prever, é você prever tudo que você vai ver, todas as interferências, né? Outro dia eu tava na obra, né, andando com um estagiário, eu achei isso muito legal, porque realmente é essa questão da experiência, gente, isso assim, é só vivendo mesmo, experiência é só a vida mesmo que vai te dando, porque é o tanto que você errou, né? Eu ia falar exatamente isso. Tem que ser tudo. E aí eu andando com o estagiário, ele falou, isso aqui, vai dar errado, esse negócio aqui, isso aqui, tal, e falei umas 4, 5 coisas com ele, ele falou assim, como é que eu faço, antes de aprender do jovem, né? Como é que eu faço pra eu saber tudo isso? Eu falei, vive mais 20 anos, aí você vai saber. Porque não tem como, você não aprende na faculdade, não, porque é o sentimento, porque a hora que você vê um negócio, você fala, não, isso aqui eu já vi tantas vezes, aconteceu tantas vezes errado, que às vezes você não sabe nem o porquê. Depois tem um porquê, mas você já sabe, sabe aquela experiência que você tem, é a mesma coisa que você aprendeu a andar de carro e que você não pensa mais se você vai passar máfia, é o mais automático. que é automático. Eu ia até te perguntar, né? Quais são, assim, os maiores erros que as pessoas cometem, né? Eu acho que os maiores erros, então, você já me falou aí, que é realmente, às vezes, passar o carro na frente dos bois, né, gente? Às vezes, tá lá na frente, querendo já construir, querendo já fazer, sem fazer esse arejamento. Se acontece demais de o projeto, o cliente, quando ele acho que assim, todos, assim, eu não lembro de um cliente, assim, tanto de casas quanto de apartamentos, que, nossa, tô com tempo. Você procura o arquiteto, você já quer o projeto, você já quer começar, que você precisa mudar, você tá com expectativas. Então, ninguém tem a paciência de esperar. Eu falo assim, a gente vai fazendo as compatibilizações do sufoco, assim, pra dar certo, e vai fazendo, e vai refazendo, e revisão nova, porque os clientes não têm esse tempo. E o que seria esse tempo, assim? Fala pra mim, assim, vamos falar assim, tinha uma Compatibilização de projeto. O meu sonho é 6 meses. Só que existe, porque o cliente ele chega lá, Olha isso, é muito. o cliente ele chega com um projeto, Ele quer começar. até abrir e falou, que dia que começa a minha obra? Ela fala, peraí, mas você tem quais projetos? Não, eu tenho um arquitetônico. Não, às vezes ele chega, não, eu só tô com o de prefeitura. Aprovado da prefeitura, porque arquitetônico, a gente tem que falar que arquitetônico não é só arquitetônico de prefeitura. Ele tem o arquitetônico de prefeitura, tem a coordenação de piso, bancadas, e eu já falo que hoje eu peço para já definir armários, definir eletrodomésticos, né, a gente tem uma lista da Gabi, que é um checklist gigante. O cenário ideal, eu acho que é um cenário até utópico, seria começar uma obra com tudo pronto. Mas isso nunca aconteceu. também não. Eu tenho 20 anos. Comigo, então. Debater com aqui, né, que assim, eu falo que construir certo custa menos do que corrigir erros, né? Acho que e esse então custa bem menos, porque se você tiver que, às vezes o cliente lá no meio do caminho, ele decidiu que ele quer fazer uma coisa, porque tipo, não era aquilo que ele pensou, talvez no início ele não tinha capital, não tinha financeiramente, ele não podia, depois ele resolveu fazer aquilo, se ele tiver que fazer aquilo, né? Refazer. O pior não é só custar caro. Porque às vezes o cliente tem dinheiro e ele quer ir pá. A gente trabalha, né, Gabi? Sim, esse nível que a gente trabalha de cliente, muitas vezes o dinheiro não é problema. Mas o problema é a frustração. Porque às vezes ele não consegue fazer o que quer. Porque não tem jeito mesmo. Assim, se eu falo que pra engenharia tem. Se tiver tempo e dinheiro, tudo acontece. Claro, se eu puder quebrar a casa tudo e fazer de novo, é uma coisa, mas isso é até, vamos falar, ecologicamente, até o cliente ele não faz isso. Desgaste, quando, né, emocionalmente, isso hoje. Quando é uma mudança muito drástica,
E eu acho que isso a gente consegue corrigir com esses projetos e com uma proximidade muito grande com o cliente. Eu percebo, assim, que a Gabriela tem uma proximidade muito grande com os clientes. Ela realmente entra na vida do cliente. Eu acho que isso para a arquitetura, e principalmente os meninos mais novos que estão no fim da corda, porque as coisas estão muito fáceis. Era assim, antigamente, o arquiteto de 20 anos atrás, ele só tinha o projeto, a planta baixa. Ele não tinha maquete. Se você fosse fazer maquete, que era muito raro, eu conheço um cara aqui que fazia maquete, que é o Cadu. Ele fazia maquete em papel. Coisa mais linda que ficava as maquetes. Mas você pensa o tempo que ele gasta para fazer uma maquete em papel. Então, assim, você hoje tem renderização de tudo quanto é jeito. Você anda dentro da casa. Então, você tem uma tecnologia que te ajuda a mostrar para o cliente a expectativa do cliente. Então, é muito mais difícil o cliente chegar dentro de um ambiente e não ser aqui, ele conseguir falar para você assim, nossa, não é nada disso que eu pensava, porque Já tá mais fácil de você explicar, né, para o cliente o que que vai acontecer e ele aprovar o seu projeto, né, hoje em dia, com os materiais, as ferramentas de apresentação que a gente tem. e aí, então assim, e a gente que tem a habilidade da obra, a gente tem que ter muito também essa sensibilidade de entender que aquilo lá não é o dia a dia do cliente. Sim. Que a gente precisa mostrar uma vez, mostrar de novo, explicar de novo. Às vezes passou na obra um pouco despercebido, a gente voltar, falar de novo. Alguma coisa que está saindo muito do padrão, a gente mostrar para ele, falar, ó, vai funcionar dessa forma. Porque às vezes o cliente ele tem um sonho lá, mas às vezes tem alguma coisa que não funciona, né? Eu não me lembro de um exemplo agora, mas tem coisas que o boxe múltiplo, o tal do boxe múltiplo, familiar, né? É um negócio que a gente tá lutando com isso, tentando fazer. Eu acho que nós tô chegando em alguma. Mas até hoje o boxe embutido é um problema, porque o embutido que eu faço, embutido até ok, maravilhoso, mas o embutido na parede, a gente tem tido um problema com mão de obra, não mão de obra, com fabricação de vidro. O vidro, ele não consegue vir totalmente plano, ele vem com um vidro de 3 metros de altura, 3 metros com, ele não vem plano. E aí, você não consegue fazer esse troço embutir de forma perfeita, né? E a gente tá falando, Zé, E não é variado, né? O vidro é meio. mas a gente tá falando porque às vezes fica difícil até da gente colocar em palavras o que a gente fala, mas o detalhe, quando você vai pro luxo, pro alto padrão, o detalhe é mínimo, mas assim a gente fala, a gente brinca que é milímetro, nós não falamos em centímetros, né? Então vamos falar, se sai o box 3 milímetros e o box tá encostando no baguetezinho ali, já não tá bom, né? Entendeu? Então é uma coisa que a gente precisa. E o cliente, ele quer ver o resultado, ele quer perfeito, né? E aí o executar é o complicado, né? Então, para fazer essas coisas, principalmente com essas novas tendências, né? A pessoa vê, é isso que eu falei, viajou, viu uma casa, viu tal coisa, ele quer trazer isso para cá, tá, mas e como que isso é feito, né? E aí cabe né, ao construtor, tá? Realmente, junto com o arquiteto, vendo com a viabilidade disso, né? De fazer acontecer, né? Tá, então aqui, quando você está nesse projeto, eu vou entrar um pouquinho aqui agora na questão do planejados, porque quando é que você acha que os móveis planejados, ele já tem que estar fazendo parte ali do projeto, já é também nessa etapa? O Darcy já até citou, falou assim, eu gosto disso e tal. No meu difícil. No meu escritório, assim, pensaria em arquitetura, né, quando você começa uma casa, primeiro a gente apresenta realmente, assim, a fachada, as fachadas, a área da piscina. Claro, você faz uma imagem ou outra ali da área social, tudo, o cliente aprovou. E aí a gente vai para a parte, né, de interiores, realmente fazer os móveis planejados. Eu acho muito importante tentar já ir junto desde o início, por quê? Você muda a profundidade de uma bancada, dependendo do planejado, você muda uma base de alvenaria, dependendo do planejado, você pede um ponto de espera de iluminação para você iluminar o nicho. Sim. Então, é tudo muito casado, né? A gente tem que tentar se antecipar e tentar amarrar esse cliente ali logo no começo para já ir tudo direcionado. É o cenário ideal. É porque a gente pegou, né, eu falo isso porque a gente também está, né, agora com planejar. E a gente pegou uma casa pronta. E a gente está com muita dificuldade, muita dificuldade com a iluminação, com várias coisas. A pessoa colocou um churrasqueiro de tal jeito, né, a bancada e tal. Então, assim, realmente é uma dificuldade muito grande para a gente adaptar e fazer com que o planejado seja realmente executável ali dentro da situação existente. Dentro da situação existente, é isso. Então, acho que mesmo aquele que constrói uma casa para vender, geralmente, né, às vezes a pessoa constrói uma casa para vender, ela já tem que pensar, né, que alguém vai morar ali e que vai ter um. Eu acho que ele constrói para vender e tudo mais, porque
como ele já, aquilo é um negócio, ele já tem, inclusive, sabe o preço do armário que ele vai colocar na casa, né? Então, se ele faz todos os projetos antes, é muito melhor, porque ele vai ter o pessoal na planilha. Eu acho que é mais desafiador ainda, né? Você fazer uma casa para vender e você não fazer o planejado. Achei bem. Mais desafiador do que a gente já está fazendo, né? De fazer tudo. Porque você tem que deixar os contos todos ali. Você tem que prever as bases de alvenaria, você tem que prever os pontos elétricos, né? Fazer um filtro de água. Você tem que deixar já ali o ponto de água. Sim. Mas isso aí é importante. Então é isso mesmo, não tem jeito de pular etapa, né? Obviamente tem que ser o tempo da Porque é uma alfaiataria. Esse nicho que a gente trabalha, Bera, é uma alfaiataria. Vamos falar, você vai lá sei lá, na Brooksfield comprar um terno, ou você vai lá no Ricardo Almeida, que ele vai fazer o diário para você, você vai voltar lá 4 vezes, 5 vezes, para ele reapertar, medir, colocar exatamente do jeito que você quer. Deveria ser mais caro, né? Fazer o terno Ricardo Almeida do que comprar da Brooksfield. Só que normalmente fica mais barato ainda você construir a casa, do que você comprar uma casa pronta. Se você pegar as duas casas do mesmo jeito, é mais caro você comprar a casa pronta. Então, é o que eu falo. Eu acho que a gente precisa entender que o cliente ele precisa compreender que se a gente planejar tudo e se ele resolver tudo no início, é muito melhor. Mas a gente percebe que a maturidade do cliente, ela também durante a obra ela muda, porque é aquela questão do seu foco. Você tem lá seu trabalho, você está fazendo suas coisas, aí não, agora eu vou construir minha casa. Na hora que você fala, eu vou construir minha casa, e que você começou o projeto, seu olho muda. Então, toda a casa de amigo você já vai olhar as coisas. Se acha Você traz. que eu digo o cliente, né? Vão falar assim, acho que todo cliente, não só o cliente alto padrão. É um cliente que ele tá muito exigente, né? Assim, que é um cliente que hoje em dia, a gente entra no Instagram, você tem acesso a um monte de vídeo que fala de automação, que fala de ar-condicionado central, que fala de iluminação indireta. Então, o cliente, ele tem muitos temas, ele tem muita informação, ele tem muitos temas que ele traz para você, o escritório de arquitetura que ele quer na casa dele. E aí a gente tem que ir dosando, né? Eu deixo assim, não que eu deixe meu cliente à vontade, mas eu não sou aquela arquiteta que eu falo assim, ó, tem que ser esse piso. Tem que ser esse liso, não tem jeito. Não, olha, eu acho que seria ideal esse. Ah, mas não gosto, ou o valor não é o que eu estou disposta a investir, então eu vou tentar encontrar a melhor solução e você ir mostrando para o cliente as possibilidades dentro do que ele espera, né? Mas o cliente está muito exigente, assim, eu acho. O cliente está com muita informação, né? E a gente tem que caminhar junto e atender as expectativas. Eu acho agora, com a IA e essas coisas que o pessoal está buscando, eu acho que melhorou um pouco. Antes a informação era muito boato. Então, e muitas vezes o que acontece é que o que é mais feito não é o certo. E às vezes o certo fica sendo o errado. Vou te dar um exemplo. Estrutura de concreto, por exemplo. Agora não acabou isso. O pessoal não fala mais isso comigo. Eu não sei se já me acostumaram comigo. Mas assim, os projetos que a gente faz são muito bem feitos estruturalmente. E eu gosto de tecnologia, inclusive na estrutura. Então, eu fui a primeira pessoa que trouxe concreto protendido para essas casas de alto padrão aqui em Uberlândia. Então, eu faço casas de concreto protendido já há mais de 8, 9 anos. Isso custa mais do que Ele não custa mais, porque como tem que vir a equipe de fora, tem que fazer uma tensão, tem uns processos que são muito, você precisa ter técnica para fazer. Então, um mestre de obra, por exemplo, não vai conseguir fazer. Você chega para ele com um projeto que tem proteção e fala, não, mas isso aqui é caro demais, vamos mudar isso e tal. E não é. Ele evita, por exemplo, uma casa que eu fiz, só para te dar uma ideia. É uma casa de 700 e poucos metros quadrados, ela tinha 9 pilares. Eita, quer dizer, uma casa gigantesca, com vãos de 16 metros, 19 metros de vão, e com vigas pequenas. Porque, então, só esse tipo de estrutura de proteção é que consegue fazer uma arquitetura limpa, bonita dessa forma, né? Então, a gente buscou também não por ser mais barato, mas por ser um pouco mais viável, né? ser viável. E aí, acaba que, por exemplo, esse cliente dessa casa, a fundação é muito mais robusta. Por quê? O que é a proteção? É um cabo de aço, você coloca dentro da viga e você traciona aqui com o macaco. Então, o que é? Você tem 2 pilares aqui. Você pega, põe um cabo dentro e traciona. Você faz isso com os pilares. Então, o pilar tem que aguentar. Ele não pode fazer isso. Ele tem que voltar. E aí, a fundação é muito mais pesada.
Então, na hora que nós estávamos fazendo a fundação, tinha um bloco lá gigantesco. Então, ele falou, ó, a minha Hilux cabe dentro desse bloco. E ela não dá nem pra pagar o bloco. Porque ela então, Oh, meu Deus. e aí, isso fica sendo errado. Mas na hora que eu mostrei pra ele, aí esse cliente, eu tive que fazer a conta. Eu fiz a conta, nós fizemos 2 projetos. Eu fiz um com proteção, outro sem proteção. E mostrei pra ele que o projeto que eu tava fazendo com proteção tava ficando mais barato do que o outro. Porque o outro, por exemplo, esse só tinha 9 pilares e o outro teria, eu acho que 16. E teria muito mais fundação. Então, essa fundação ela tava em um lugar muito maior, mas eu teria 5 pilares e a casa dele ia virar um paliteiro de pilar. Entendeu? Então, a gente. Mas é importante, né? Mas é importante o preço estar mostrado. Para isso esse dia que ele quer, né? Eu estou. O que é o curso? Eu sempre tive essa dúvida, né? Assim, quando você vai pegar em uma construção, você consegue dar para o cliente assim, um parâmetro de valores que ele vai gastar ali? Você consegue fazer isso Claro, no antecipado? não, assim, eu falo que a gente está conseguindo fazer com ele de 5%. Por quê? Porque a gente foi antecipando tudo. Essa questão que a Gabriela tá falando, a gente já vem batendo na tecla há muito tempo. Como a Gabriela começou a trabalhar, a gente começou a trabalhar junto há uns 4 anos, 5 anos, eu já tava muito nesse negócio. Então, quer dizer, a gente passa uma lista para ela, que eu tava falando da reunião chata, que é uma reunião de 2 horas, que tem uma planilha com uns 5, 6 abas lá, de coisa que vai definir, que já é para colocar no orçamento. Então, eu pergunto para ela qual que é a torneira que vai usar, qual que Aí pensa a pressão. A gente tem que saber. Tem que saber. qualquer torneira, eu não sei, o cliente não vai me dá um norte aí. Vai ser a torneira da linha tal, da tal e tal, muito cara, porque a gente tem uma infinidade de coisas. Você tem uma torneira de 10 mil, tem torneira de 10 mil, tem torneira de 10 mil e torneira de 1.000. Então, quer dizer, aí senão não tem jeito de você falar assim, me dá um valor da casa. Torneira, não é, pessoa. Eu preciso de definição, então eu preciso do norte. Então o que, que eu falo pro cliente? Ó, você não conseguiu definir tudo, às vezes o cliente não definiu nem o piso. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um valor básico aqui para você se nortear, porque aí depois, na hora que você for Ele comprar... até ajuda a tomar a decisão, né? Exatamente. Então, por exemplo, o cliente fala lá para mim, ó, eu quero gastar R$ 200 com piso. Ok, então eu vou colocar no seu plano R$ 200. Só que na hora que você for comprar, eu vou te dar o valor que você tinha colocado aqui, ó. E aí você vai lá e você vê se você consegue comprar com esses R$ 200. Porque tem uns orçamentos, eu acho interessante, que tem uns orçamentos que o cliente não põe na conta, né? Então, assim, você imagina assim, você vai começar a construir uma casa e o cliente, ele tem uma estimativa, ele fala, não, gastei tanto no terreno, planejados, que é uma coisa que a gente super pensa, né? Que é o sonho, né? Engenharia. Planejados, eu vou gastar tanto de mármore, de iluminação, e aí vem os surpresinhos, metais. Ninguém põe na conta os metais, é um orçamento significativo, né? Olha, ninguém põe na conta, super significativo. Esquadrias a gente tem orçamentos assim que cai pela metade. Então, ou dobra. Então tem uns orçamentos assim que eu acho interessante, até na parte de decoração. Quando a gente já tá mais finalizando, né? Você manda um orçamento de cortinas decorativas. O cliente diz, espera, ele não tinha colocado, não tinha, porque até então tem uns orçamentos que eu acho interessante, que é uma surpresa pro cliente, assim, não espera, né? Então, assim, fazer essa planilha aí Porque tem noção mesmo, quantitativo é um desafio. Porque às vezes até eu vejo, né, a gente pega sempre aqui no final o cliente, a gente já pega o cliente aqui, hoje a gente já pega o cliente no planejado, né, aonde ele está ali, digo terminando, mas ó, ele está no apeio, ele está no aneio, né, ele é planejado, então a gente pega muito cliente aqui. O que às vezes acontece? A determinado condomínio, né, pelos condomínios hoje tem valores de casa, né, até o condomínio tal tem casa até 5, o condomínio tal casa até 3, né, e às vezes a pessoa está construindo uma casa e isso ele tem que entender que às vezes naquele condomínio é meio que 3 milhões, 4 milhões, ele está construindo uma casa de 7 milhões. E aí ele está meio fora, né, do que é dentro daquele condomínio. E ao contrário também, às vezes ele quer botar uma casa de 2 milhões num condomínio de casa que é 5 milhões, 7 milhões. Então, assim, tem que fazer com que o cliente enxergue isso, né? Porque eu falo assim, na família, o que eu vejo? O homem geralmente costuma segurar e a mulher quer a beleza, né? E aí ele peca tanto lá no finalmente, quando ele vai escolher um piso, porque é aquilo que mostra, né? O piso, eu acredito planejado, todos os acabamentos, tudo que vai colocar na casa. Então, se ele não fez conta disso, ele começa a economizar. No final, vai enxugando, vai enxugando. Porque se até muito casa, né? na hora do acabamento, existe
lenda urbana, né? Que fala que o acabamento é o que muda o preço da casa. Na verdade, não é. Na verdade, é o conjunto todo. Porque uma coisa é a estrutura, outra coisa é a mão de obra, outra coisa é o acabamento. Então, eu costumo falar que são mais ou menos, pra você ter uma ideia, a mão de obra, ela é até pouco. Ela, a mão de obra é em torno de 25% do valor total de uma casa. Né? Desconta no terreno, congelativo, o terreno de lado, que o terreno pode fazer 25%, então? 25%. Quero fazer essas anotações. Isso, mais ou menos. Entre 25% e 30% é o valor de mão de obra que você gasta numa casa. Os outros vão falar, se tem 30%, sobrou 70%, né? Então, os outros 35%, tem 35% de material, de acabamento, e outros 35% de estrutura da casa. Eu falo assim, de obra cinza. Então, você faz a casa, vamos falar que você chegou a casa toda rebocada, sem fio, sem essas coisas, você gastou ali 35%. E aí você vai ter 35%. Então, quer dizer, então a ideia do cliente é assim, ó. Eu ia gastar um piso travertido de R$ 1.000. Não, eu coloco um piso, então, que vai me custar, para fazer conta, R$ 500. Então eu economizei metade da minha casa. Ele pegou o valor total da casa e tinha. Não é, porque 30, é metade de 30. Entendeu? Então você não economiza. Esquadria você coloca ali. Esquadria tem acabamento também. Ela dá esses 35% finais também. Porque esquadria é um orçamento considerável. É considerado. É considerado. E muito mesmo, eu vejo pessoas falando sobre a questão dos valores, isso, principalmente quando você quer colocar, mas tudo é o que você vai colocar da qualidade de que você acha ali, né? Você vai ter mostrar. A gente fala, Darcy, às vezes a questão do acabamento, mas é muito visual, né? A pessoa, quando você vai vender, o visual é importante. Às vezes a gente chega realmente numa casa onde a pessoa, ela investiu bastante na estrutura, e ficou bom, ficou bem feito, mas a hora que ela vai ali para os acabamentos, para o piso, para o planejado, para até o que é visual, você consegue enxergar ali, você é capaz, você fala assim, poxa, essa cara não. O acabamento é a cereja no bolo, é o que acontece, é o que aparece. Sim, Porque a gente está falando muito de planejamento, de compatibilização, de ar-condicionado e tudo, de estrutura, mas o que aparece mesmo são os acabamentos, né? Eu acho que são duas coisas, né? A gente tem, primeira coisa, a gente tem muita opção, né, hoje em dia. E a gente tem que ter a inteligência de conseguir falar para o cliente o que vai dar de retorno para ele cada opção. Então vamos pensar em esquadria. A gente tem desde as linhas lá mais antigas, a linha Gold, aquelas linhas, até as esquadrias Sinex e outras linhas muito sofisticadas que a gente tem hoje. Né? Então você vai no mesmo lugar. Eu acabei de fazer um orçamento. Eu tive um orçamento de 800 mil, um orçamento de 1,5 milhão e um orçamento de 2 milhões e pouquinho. É a mesma casa. Fazer uma diferença. As mesmas 400, quer dizer, 2 milhões para 800. olha só. É muito, você fala, mas o que muda? Muda todo. Muda até o projeto de esquadrias. Um não tem projeto, outro tem projeto. E o projeto fala no mínimo detalhe lá, o que vai do lado de cá, o que vai do outro lado. No meio da esquadria tem um pizinho. Isso é interessante, que eu tava falando sobre você ter respaldo e você se cercar de profissionais longos, né? Assim, a gente fez uma casa juntos, que a gente colocou uma esquadria de alto padrão e eu nunca tinha tido essa experiência. E é muito interessante. Eles fazem realmente um projeto com todos os detalhes. Projeto, anteprojeto, né? Um vazamento, armário, ensaimento visual. Então, assim, é diferente. É diferente. E aí você não tem problema, né? A hora que eu vou falar, vai instalar, tudo encaixa certinho. Chega lá e eles não são táticos, né? Então é um negócio que é fantástico, sabe? Assim, pra gente que trabalha com técnica mesmo, a gente brilha o olho a hora que o cliente fala, não, eu quero colocar um negócio bom mesmo. Então, eu falo pra ele, e aí, mas parece que é só estética, ele não é. É a mesma coisa. Você pega assim, ó, eu gosto de comprar com o carro. Então você vai lá, nem sei se tem Cruze hoje em dia. Tem Cruze, bom, o carro da Chevrolet. Você pega uma parte do Chevrolet, é um Cruze. Carro ótimo, um carro que é 4 gás, te leva daqui a São Paulo, uma velocidade pouca. Já tem. Ótimo carro. Aí você vai pro BMW. É igualzinho, os dois carros, se olhar os dois assim, um é mais bonito que o outro, não sei o que tal. Mas o BMW te entrega muito mais. Tem um pneu, sei de que jeito, tem um acabamento, sei de que jeito, tem um som, tal. Até em segurança, né? Aí depois você vai pro. Aí tem um Bentley, que é 2 milhões, custa o carro. O 2 milhões ele vai ser o mesmo preço do Cruze, custa 200 mil, 300 mil. Não tem como. O carro, na hora que você olhar os dois, ele vai fazer a mesma coisa. Então é a mesma coisa de esquadria. Você vai sair de uma linha, você vai ter outra. Então cada um tem. E tem um público para tudo. Agora, o que não dá é para colocar, por exemplo, uma casa lá que vai custar, sei lá, 15 milhões.
você colocar uma esquadria de 800 mil. Não vai, né? Aí não vai. É incompatível. Porque é totalmente incompatível. É a mesma coisa você colocar uma esquadria de 2 milhões numa casa de 3 milhões. Isso, exato. Então não é. Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu achei. Tipo de investimentos. Sim, sim. Essa conversa é muito importante para o cliente poder tomar a decisão, né? Às vezes, não sei que ia tomar a decisão. Eu acho que assim, tem que ser a esquadria mais cara, mas acho que vai muito do que o cliente espera, né? Do que ele quer, do que está disposto a investir naquele momento e tudo. E também da durabilidade. Aí a gente sabe que na hora que você coloca, tudo é bonito ali, né? Visualmente, tá? Será que aquilo realmente vai se durar? Né? Será que aquilo vai. A gente vê, eu falo do que eu vejo, que eu entendo sobre a questão do planejado. Eu vejo muito isso. Ah, planejado, às vezes é estético, bonito, visual, tá ali. Você tá bem, tá bom. Será que funciona? Será que funciona, né? Ah, eu tô lá com meu filho hoje, ele tá brigando comigo que a porta do guarda-roupa dele caiu, porque era um planejado que já existia na casa. Ou se não faz muito tempo, é um planejado de pouco tempo. Então ele já não tá funcionando mais. Esse povediça não funciona. Por quê? Porque ali foi colocado produtos que realmente não era para X vezes, porque hoje você faz isso tudo. Quando às vezes você abre uma porta, que você pede, você quer morar 10 anos numa casa, né? Hoje em dia, as faros, às vezes 10 anos de garantia, né? Em alguns produtos. Então, aí você tem que entender por quanto tempo você vai, né? Aquilo vai realmente durar. E tudo é isso, tudo é custo, tudo tem seu preço, né? Tudo tem seu valor, não adianta, gente. E isso vai da construção, isso vai até do projeto, né? Quanto você cobra no projeto, gente, é o que você vai entregar. Muita gente cobra muito pouco. E o que ela vai entregar mais pouco? Vai entregar muito pouco, né? Uma construtora também. Ah, quando você vai fazer ali tá, e o que eu entrego para você, né? Saber essa experiência que você já tem, de realmente poder ali economizar, de fazer tudo isso. Gente, a experiência conta demais. Às vezes a economia boba do que você vai pagar para uma pessoa ali, ela vai te economizar em tudo. É igual quando você tem um funcionário bom e um funcionário ruim. Você vai ali, um funcionário teu te custa 3, o outro te custa 7. Mas o que aquele 7 te entrega? É porque às vezes o de 3 só vai te entregar dor de cabeça. É isso que você falou, é muito interessante, de você orientar o cliente a economizar também. Talvez o cliente tenha uma ideia de que ele quer colocar um piso ou um acabamento, alguma coisa, aí você fala, não tem a necessidade, não fazer dessa forma e você ajuda o cliente a economizar. Sim, sim, é isso. Mas essa conversa é muito boa, porque vai sair uma construção muito boa, com experiência de pessoas que já faz isso, né, o tempo todo, mas que você não vai economizar em bobagem, entendeu? Porque eu acho que economizar em bobagem é aquilo que lá na frente vai ficar muito mais caro. Aí, Velho, agora eu fiz assim minha casa, eu conversando com a Roberta, falou, ó, nós vamos ter que fazer escolha. Nós não conseguimos colocar tudo, porque a gente conhece muito, de muita coisa boa, sim, né? preço de cada coisa. Então falando assim, eu vou colocar tudo do melhor, não dá. Então, o que a gente combinou? Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos combinar, vamos colocar o que é muito difícil de trocar, a gente vai colocar o melhor que é possível. Sim. O que depois dá pra trocar, a gente economiza. Ou então a gente não faz. Então, móveis planejados, por exemplo, deixei uma parte pra fazer. Falei, ó, eu vou colocar o melhor que eu conseguir colocar. Sim. Mas eu vou colocar só no meu quarto, no quarto dos meus filhos, o escritório vai ficar de fora, não sei o que vai ficar de fora. Não faço. Não, vamos fazer. Exato. Porque eu não quero colocar um negócio mais ou menos. E então coloca a mesinha. Se ter pro quarto de visita, ela ficou com arara um tempo. Ó, assim, por quê? A gente sabe que é coisa, pô, vai fazer escolha. Então, quer dizer, se eu vou colocar uma esquadria, por exemplo, como eu economizo numa esquadria? Depois, como é que eu troco isso? Tá bom, eu daqui 3 anos eu troco minha esquadria, não tem jeito, né? Porque você tem que quebrar todo pra trocar. Não é simplesmente tirar e colocar. Se você tirar e colocar, dá mesmo. Né? A melhor vai ter que quebrar o vão inteiro. E Coisa de outro reparo, né? Não é tão simples. um piso. Até o piso é mais vasto que a esquadria. Também acho. Mas, então, velho, essas escolhas, na hora que a gente tá, o que a Gabi falou, e a gente faz a consultoria com o cliente. Então, a Gabriela faz primeiro lá, e depois o cliente vem, conversa comigo e, ó, quanto que vai ficar? Então, beleza, me passa todas as definições, eu vou te dar o orçamento. Eu te falar de 5%, é isso mais ou menos que tá dando o nosso erro. Porque, e aí eu coloco lá, mostro que o que vai ter inflação, que a gente tá fazendo uma estimativa, né, e tem dado muito certo. Às vezes eu falo pro cliente, eu prefiro te assustar no início, do que lá no meio da obra, porque tem muita gente que, não, vamos começar a construir e tal, e fala um valor lá que é um negócio que eu não gosto de falar, não falo, que é o valor por metro quadrado. Ele pergunta, qual que é o seu... Assim, o cliente chega pra mim e fala assim, quanto você cobra o metro quadrado?
E eu chego pra você e falo assim, quanto vai ficar minha casa no metro quadrado? Acho que essa conta hoje não é por aí, né? Porque O que você vai colocar lá, né? depende, né? Depende, né? Exatamente, depende. Não tem jeito da gente fazer essa conta simplesmente assim, quanto que ficou o metro quadrado, não dá. Eu consigo pegar lá e falar assim, ó, pego 5 obras aqui, te mostro quanto que ficou cada uma. Sim. E o que teve, O que teve em cada uma, quanto que ficou cada uma, aí você, na sua cabeça, você faz a sua conta. Mas eu da sua obra, eu preciso de dados. A hora que eu tiver todos os dados, eu faço para você. Mas, ó, essa aqui ficou tanto, essa tanto, essa tanto, essa aqui teve isso, teve isso, teve isso. Agora, disso aí, o que mudou? Ah, um monte de coisa. Tem guerra, tem petróleo que mudou, tá faltando jacaré, tá não sei o que, mão de obra mudou. Então, quer dizer, é um tanto de coisa que no Brasil não dá pra gente prever. Então, assim, a gente faz o orçamento e ainda coloca um ressalvo lá, ó, gente, isso aqui tá vendo, tem todos os preços aqui. E eu costumo falar pro cliente que é 5% de erro, nem tá só no preço. Na quantidade, muito provavelmente, o erro é muito pequeno, porque se a gente tem projeto, não tem jeito de errar. Então, vamos falar, eu tenho lá um projeto estrutural. Eu sei exatamente quanto de aço eu vou gastar, sei exatamente quanto de concreto eu vou gastar. Eu já faço todos os orçamentos no início, por exemplo, orçamento de esquadria. A gente fez o orçamento de esquadria quando estava em projeto aí. Aí eu coloco lá, eu pego o orçamento de esquadria e coloco lá no custo. Ó, essa esquadria vai ficar aí tanto, mesmo que o cliente não feche naquele momento. Né? Mas e tem uma noção, hein? Já viu que já tem uma noção do projeto. Que já dá pra fazer aquelas escolhas, né? Porque a hora que você coloca puxa de ar-condicionado, por exemplo, você coloca lá 400 mil reais de ar-condicionado. Você fala, meu Deus, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É 400 mil, né? Porque é uma coisa que não tá nem na cabeça dele, sabe que ia gastar, né? Exatamente, Porque eu vejo os clientes querendo fazer essas contas aqui, né? Ah, mas eu gastei tanto na casa, como que eu vou gastar tanto no mobiliário? Como que eu vou gastar tanto no planejado? Mas essas contas é exatamente isso. O que você vai colocar dentro, né? Você vai colocar. Tá, e se fala pra mim assim, um pouquinho, né? Vocês dois, né? Quais são assim, os maiores desafios mesmo que vocês têm quando vocês vão ir para essa construção? Me conta aí, os desafios é o quê? É mais do cliente, é mais de quem executa, é mais do fornecedor? Quais são os maiores desafios? E bom, Começa assim, sabe que tem muito. Engraçado que assim, desafio tem muito, né? Eu acho que tem os desafios dos fornecedores envolvidos, né? Que tem que, às vezes você cai na mão não, você indica, ou o cliente chega no fornecedor, ele não atende às suas expectativas e isso gera um transtorno, né? Em questão de acabamento, em questão de prazo. Acho que isso é um problema. Isso é uma coisa, porque eu tento assim, o máximo possível homologar. E foi interessante, assim, entrando nisso, que às vezes o cliente fala assim, nossa, mas você só tem essa pessoa para indicar. só esse fornecedor? E aí fica parecendo que você só quer indicar aquele, que você tá ganhando alguma coisa em cima daquilo, isso tudo, mas não, você teve uma experiência com essa pessoa, deu certo, você teve experiência com outras pessoas, não deu certo, e você vai filtrando. Você vai filtrando, e ali, quando você coloca só gente competente e confiável na obra, é outra história. Assim, eu acho que quando você faz uma obra desse cerco de fornecedores, prestadores de serviços comprometidos e que vão fazer acontecer, é diferente. Então, assim, eu acho que um desafio é esse, são os prestadores, os fornecedores envolvidos na obra. Acho que um desafio também muito grande é a questão da compatibilização, que a gente já falou bastante sobre isso, de tubulação descendo, tubulação. Acho que isso é um desafio super grande de compatibilizar. E, por exemplo, às vezes, o projeto, nessa hora, volta para a arquitetura e você tem que refazer. Você tem que refazer lajes, tem que refazer sua fachada, que sabe, com uma laje fininha, e você fala, não acredito, vou ter que mexer. Acho que tem no desafio do sonho do cliente, né? Que ele chega com uma super expectativa de fazer uma casa maravilhosa e ele, às vezes, não entende que ele precisa, né, de investir tanto para aquele resultado. Tem isso aí também da expectativa. Um dos maiores desafios é a gente fazer, porque isso gera essas facilidades, que é fazer o cliente, mostrar para o cliente e você é confiável. Que as decisões que você está tomando e o que você está passando para o cliente é aquilo que você faria para sua casa. Que você faria para a sua família. Sim. Então, eu acho que isso, e eu tenho até mostrar para o cliente no primeiro, ó, vão estabelecer uma relação de confiança mesmo. Porque essa relação vai fazer que a gente tenha uma enorme facilidade depois. Porque se o cliente começa a desconfiar que você tá me indicando isso aqui, é porque tem um negócio, você tá fazendo isso é porque
Se ele acha que tem alguma coisa por trás, nunca, assim, nunca tem, né, Gabi? A gente quer fazer o melhor, né? E aí acaba gerando uma dúvida, né, no cliente, se ele vai fazer isso e começa a buscar outras alternativas, né. Eu acho que você resumiu bem, a confiabilidade ela é assim, o que indica tudo. Mas é porque você falou no início lá, que quando você indica, é porque você já teve uma experiência, você teve nesse bicho, se você indica aquele ali, ele não é o mais barato, Não. né? E aí ele vai procurar outros que fala assim, não, mas eu tenho que até Com certeza vão ser mais baratos. com certeza vão ser mais barata. Ah, mas eu tenho isso aqui para metade do preço, né? Então, aí, às vezes, gera uma dúvida nele, né? Mas por que o fulano falou que isso aqui custa tanto e custa... E eu boto com lá, gente que tá no final, que a gente entra ali com os mostros, com os planejar, a gente escuta as histórias. E as histórias são muito tristes, muitas das vezes. Quando o cliente fica optando por ele mesmo sair procurando um fornecedor que, né, que às vezes é o mais barato, é isso aqui, ou ele leva geralmente um golpe por aí que está bem, né, em várias cidades, não é só Uberlândia, mas vários lugares, isso tem acontecido com muita frequência, né, das pessoas não entregarem, ou quando entrega, não entrega aquilo que realmente ele mostrou, que ele demonstrou para o cliente, né, são outras coisas que ele entrega. Então essa confiança que o Darcy falou, ela é muito importante. A gente precisa parar de achar que o outro só quer tirar vantagem, né, porque não é isso. E assim, a partir do momento que ele contratou a gente, ele tem que confiar, a gente não é questão de tirar vantagem, gente, é que aquilo custa o que custa mesmo, fica, né, É. é isso aí. A gente tem. Eu teve um cliente que, assim, eu não, eu tento o máximo mostrar pro cliente tudo, todas as vantagens daquele fornecedor que eu tô indicando e daquilo que a gente tá buscando, né? Mas aí o cliente, às vezes, ele é muito teimoso, né? Sim. Fala, não, então já teve caso de eu falar, não conheço esse fornecedor, mas eu vou começar a investigar. Investigar. Aí fui, investiguei. Eu lembro que era o fornecedor de esquadria, né? E eu falei, ó, você tem certeza? Porque tem um tanto de gente quebrando. Não, a gente estuda muito, né, a gente tá falando sobre isso. E eu não conheço esses camaradas, nunca fiz com ele e tal. Não, mas eu quero ir e tal. Eu falei, tá bom, então deixa eu ver. Aí conversei com esse projeto, falei, não, eu quero ir lá na sua fábrica, eu quero ver como que é que você produz e tal. Aí ele me enrolou os 15 dias, aí eu não falei que eu ia com o cliente. E aí eu peguei o cliente e falei, vamos lá comigo, na fábrica, ele quer me receber lá. Sim. Aí ele me recebe num barracão, e eu vi que ele tinha montado o negócio para me receber, achando que eu não conhecia, tem lógico. Ele foi lá e pegou umas esquadrias, colocou lá, colocou uns dois meninos trabalhando, e eu conheço mais esquadro, como é que monta esquadrilha, quais as substâncias que tem que ter, o que tem que ter e tal. E ele fez como se fosse um showroom dentro de um barracão que ele ia me mostrar que tinha. Depois descobri que o cara era um atravessador. O que ele fazia? Ele arrumava uma outra fabriquetinha de esquadrias e montados dali revendia, entendeu? Então, esse lugar desse barracão dele era simplesmente um lugar que ele levava os produtos para lá para pegar isso e levar. Aí eu falei, ó, se você quiser continuar, tudo bem, mas eu não fiz esse cara, não vamos não. Então, até esse tipo de coisa a gente às vezes tem que fazer para mostrar, porque a gente cuida demais do cliente. A gente tem, a gente tem amigos, a grande maioria dos meus clientes, cadê meus amigos? Hoje, esse desses 140, eu posso falar que às vezes não sou amigo de ir para dentro da casa. Depois, por exemplo, eu tava com um que eu gosto de falar o nome dele, porque ele me ensina todo dia alguma coisa, que é o Fábio Felipe. E a Josiane, eles tem um casal assim, maravilhoso, pessoas muito boas. E ontem eu fui numa palestra dele, ele lançou um livro, e eu abri o livro, a hora que eu olho os agradecimentos, eu vejo lá, um negócio que ele falou assim, que ele fala no agradecimentos, que ele fala que ele aprende cada pessoa que ele interage. Porque cada pessoa que ele interage é melhor do que ele em alguma coisa. Eu acho isso fantástico. Assim, não é? Que a pessoa tem experiência naquilo, alguma coisa. Entendeu? Você tem a sua experiência do seu trabalho, você tem a sua, eu tenho a minha. Isso, então, se a gente conseguir absorver das pessoas o que é um pouquinho, né? Um pouquinho, que bom, a gente leva tanta coisa boa, a gente acrescenta muita coisa. E isso acrescenta muita coisa para nós saber. Saber ouvir é mais importante, né? Ouvir e confiar, né? E confiar nas pessoas que a gente sabe que. É melhor confiar. A Roberta, minha esposa, falou, não, você confia em todo mundo. Eu falo, confio em todo mundo. Eu confio em todo mundo até a pessoa fazer alguma coisa errada. Mas a princípio, a pessoa é confiável, porque você não sabe se ela não é. Então ela é. Então, pra mim, agora, aí depois que fez a coisa errada, aí vai desistir, né? A gente falou de desafios, eu acho triste quando começa aquele embate entre a arquitetura e a engenharia, sabe? Eu acho que pra mim é muito complementar, né? A arquitetura ajudando a engenharia, a engenharia ajudando a arquitetura.
tem que ter conversa. Eu acho que você falou um dos maiores desafios, eu acho que um dos maiores desafios é com a Gabriela, não tem esse problema, porque ela escuta demais, ela sabe que a gente escuta muito também, então não tem esse problema. Mas eu tenho problema com alguns arquitetos, que o sujeito escuta, simplesmente coloca lá no papel, fala, não, eu projetei desse jeito, dá pra ser dinheiro pra fazer do jeito que é do jeito que tá aí no papel. Fala, mas como? Aonde que eu vou buscar? Qual o fornecedor? Como que a gente. Pra função, né? Não, eu Pra quero saber, função, papel já vi no fulano de tal que fez, pronto. Sabe? Então, assim, e aí não tem jeito disso sair bom, né? Porque não vai. Vai criando, né? Às vezes o cliente que vai ficar satisfeito, porque no final vira uma briga ali entre engenharia e arquitetura e não tá levando aquela vontade do cliente para E uma coisa que eu acho muito legal, que eu gosto, eu gosto disso, eu tento sempre fazer isso, e eu já vi, né, nós já estamos juntos aí, não levar o problema para o cliente. Não é não levar, se a gente conseguir resolver, que a gente obra, acontece. Tem imprevisto, você planeja de um jeito, acontece de outro, o prestador de serviço fez, aconteceu um que se passa. Vamos tentar resolver, porque afinal o cliente contratou a gente para resolver o problema, para fazer acontecer a obra, né? Então, assim, eu acho que o que a gente consegue resolver, né, sem impactar em custo, sem mudar, vamos tentar resolver ou vamos levar esse problema para o cliente? Não, Porque eu gosto disso. o que normalmente acontece, né, Gabi? É assim, a gente vai, tá, surgiu o problema. Você vai lá, tal, não, resolvemos, ó, tá certo desse jeito, tá certo desse jeito, beleza, vamos chamar o cliente agora e mostrar, a gente sobe nós, né? Sim. Então, Não chegar, então, isso, acho que eu pensei mal. Não chegar com um problema pro cliente, mas tipo assim, ó, aconteceu isso, nós achamos que assim vai ficar melhor resolver dessa forma, mas já chegar Dando a solução. solução. Darcy e Gabriela, quero saber o seguinte: como você vê agora o futuro, tanto na construção quanto na arquitetura, com relação até à tecnologia, o que vocês vê? Qual que é a sua visão de futuro aí? Nossa. ó, na engenharia tá surgindo, como tá tendo uma revolução, né? Essa IA e as novas tecnologias, robótica, e tá vindo para tomar conta mesmo. A gente tenta, dentro do possível, eu já te falei aqui mais cedo que eu não gosto de ficar tentando e colocando o cliente como cobaia. Uhum. Então a gente busca onde já aconteceu, o que já está Já foi executado. já foi aceptado, mas novos materiais estão aparecendo. Acho que até louças e metais, hoje a gente não tem mais metal que dá problema. Antigamente tinha muito, dava muita manutenção, né? Então não tem mais. As questões de bombas. Tem um amigo que fala muito assim: tudo que mexe dá manutenção. Então é porta de armário, bom motor, interruptorzinho, tudo que você tem movimento mecânico, isso dá manutenção. Então, essas coisas estão diminuindo muito nas obras. Você coloca uma bomba só para fazer várias coisas, com inteligência, aí você tem várias válvulas que fazem o papel de uma pessoa que vai lá e abre e fecha. Então, a parte da automação, acho que ficou muito comum. Acho que muitas obras a gente até já projeta, mesmo que o cliente não queira, a gente já projeta umas caixinhas duplas para conseguir colocar no futuro. Então, dentro de obra. Agora, a revolução mesmo, que eu falo de tecnologia é dentro do escritório, que tem um BIM que já está aí há muitos anos, mas agora realmente está consolidando. Todas as obras nossas a gente faz no BIM, que você vê lá a estrutura todinha em 3D, e isso permite a gente fazer essas compatibilizações. Então, eu acho que né, na parte de ter todos os softwares também, né? Você vê a tubulação toda, né? Você vê a tubulação, você vê o ar-condicionado, a tubulação, a elétrica, tudo uma coisa, você vê ela passando dentro da viga, você fala, opa, esse aqui não dá. Então é um negócio que tá vindo, isso aí tá vindo muito para facilitar. E a gente trabalha, Vera, com muita comunicação e muito documento. Então, eu acho que isso é importantíssimo falar, e eu não vi até hoje construtora nenhuma fazendo isso. Não sei se você tem experiência com isso, mas construtora que faz status report, que a gente faz toda semana, que documenta, que faz cronograma, que faz orçamento, que fica revisando isso, fazendo reunião com o cliente, mostrando, ó, seu previsto versus realizado tá tanto. Isso é uma coisa que eu trouxe lá daquele bem no começo que eu falei do gerenciamento de projetos, que lá é muito comum, você trabalha por hora, né? Então a gente usa isso e conseguimos implantar isso nas obras. Então é uma documentação muito robusta. Esses dias teve uma obra lá que a gente teve uma dúvida se até a arquiteta tava, não era com o Gabriel, era com outro arquiteto, dava na dúvida o que tinha resolvido. Falou, mas por que tá desse jeito? Nós fomos lá, resgatamos lá o status report e tinha uma reunião online gravada, né? Que a gente normalmente, quando a gente faz reuniões online, a gente grava. Aí a gente voltou
E aí o próprio arquiteto viu ele falando que ele tinha, Esse é o pedido. ele tinha resolvido. Ele falou, na rádio tá, resolvi isso. Esquece. Tem muita informação. E ele falou, não, que legal, velho, eu tinha resolvido ir pro copo. Agora eu lembrei por que eu tinha resolvido isso e realmente faz sentido. É porque fazia tempo, né? A gente tinha falado só lá no pré, já há uns 6 meses, depois quanto tempo de obra e tal. Meninos, olha, eu adorei esse papo, tá? Eu acho que foi. As pessoas que vão aqui assistir isso vai ter muita informação para tomar decisão, né, na construção de uma casa, com os fornecedores e tudo mais. Eu acho que tirar vocês aí uma tarde para a gente conversar, mas eu tenho certeza que isso vai ser muito produtivo para todos nós e para quem está assistindo esse podcast. Foi um prazer, te agradeço a Gabriela também de ter atendido a gente. E eu acho que assim, que é informação. Eu gostei muito de fazer, eu acho que a gente precisa fazer mais às vezes e é pra gente levar informação pro público mesmo, porque às vezes a pessoa não tem nem tempo pra ouvir, né? A gente também não tem tempo pra falar. Então acho que isso A troca é muito legal, essa troca. Eu acho que foi o que, quando você abordou assim, quero iniciar uma obra, por onde eu começo? Por onde eu começo, né? Então, acho que foi muito legal a gente conseguir abordar tudo isso. Aí, se quiser contactar a gente, né? O meu Instagram é o DGO Engenharia e Incorporação. Isso. E a Gabriela? Gabriela Guimarães Arquitetura. Isso, lá no Instagram de vocês tem todas as obras, tem tudo aquilo, né, que você já fez. Eu acho muito importante vocês realmente, né, fomentar esse Instagram, porque a gente tem que mostrar o que a gente faz, né? A gente faz com excelência. É isso aí. Obrigada. Obrigada a você, obrigada.